Regra dos 40% de David Goggins. Eu vou falar hoje sobre conseguir ir mais além daquilo que você determinou, você dar um pouquinho mais de si, se doar durante uma execução de uma tarefa, conseguir um pouquinho a mais durante um determinado projeto, por exemplo. Eu tomei como base esse livro aqui, ó, do próprio David Goggins, cujo título é Nada Pode Me Ferir, tá? Recentemente eu terminei de ler esse livro e eu tive várias ideias assim de contar, né, de gravar vídeos. Então, inclusive, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre a história do David Goggins. Inclusive, eu quero fazer um vídeo um pouco mais longo depois, contando basicamente a história dele, né, resumindo, né, porque seria interessante se você conseguisse comprar o livro mesmo, né, no site da Amazon, por exemplo, que eu comprei. Vou até deixar o link aqui na descrição se você quiser dar uma olhadinha. É um livro muito interessante que vai te ajudar muito a progredir muito em todas as áreas da sua vida. Principalmente para quem gosta da área de militarismo, para quem gosta da área de... ele fala muito da parte de corrida, né? Ele se tornou maratonista, ultramaratonista, superar os seus limites. Então é um livro muito bom, recomendo de verdade. Ninguém se arrepende, todo mundo que eu vejo que comprou esse livro, que leu esse livro, ninguém se arrepende de ter lido esse livro aí, tá? Mas hoje eu vou limitar-me a falar sobre essa regra dos 40%. É um vídeo um pouco mais curto, até porque hoje eu tenho que trabalhar, estou de serviço, né? Acordei mais cedo só para gravar esse vídeo aqui, para dar tempo de fazer as minhas tarefas ali, tá? Mas para os próximos dias eu vou gravar mais uma série falando sobre outros tipos de teoria que ele desenvolveu, coisas ali que eu achei bem interessante também. Depois eu vou gravar um vídeo maior contando a história resumida do livro todo, da história de vida dele, tá? O que seria essa regra dos 40% que o David Goggins desenvolveu? Ele, por ser um militar, né, por fazer treinamentos muito complexos, ele é um militar das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele, por diversos momentos, ele precisou de desenvolver formas de conseguir superar os seus limites. Ele, às vezes, estava fazendo um treinamento militar, às vezes ele precisava, antes mesmo de fazer o treinamento militar, por ter o estudo prejudicado, né, podemos dizer assim, quando era criança, reprovou de ano, ficou atrasado um tempo, e ele, por muitas vezes, ele imaginou que aquilo não era para ele, estudar não era para ele até gostava da carreira militar, mas ele nunca imaginou que ele ia conseguir se tornar um militar e, mais além disso, né, conseguir entrar para uma especializada das tropas americanas ainda. Mas, antes disso tudo acontecer, ele passou por diversas dificuldades na vida. E ele começou a desenvolver esse hábito de ir um pouco além, essa regra dos 40%, que consiste basicamente em quê? Quando você achar que você chegou ao seu limite, você está fazendo uma determinada tarefa, né? Vamos supor que você está correndo, você colocou ali que como limite correr 2 quilômetros no dia, ou 1 quilômetro para quem está começando agora, 2 quilômetros, certo? E você está correndo ali, daí quando você chegar, isso é automático, tá? Isso é automático, principalmente se você estiver cronometrando, provavelmente você vai estar, né? Porque como é que você vai saber que você chegou nos 2 quilômetros ali? Então, assim, quando você estiver próximo aos seus 2 quilômetros, a sua mente ela vai começar a se auto-sabotar. O que seria isso? Você vai começar a falar assim, pô, tô cansado, eu não sei se eu vou conseguir chegar nos dois quilômetros, né? Eu vou parar um pouquinho antes ali, estou no meu máximo, não vou conseguir. Isso tudo, geralmente, né, via de regra, é uma forma que a nossa própria mente ela nos sabota, sabe? Porque a gente estabeleceu um limite e aí a gente imagina que aquele limite é o máximo que a gente consegue e antes de chegar nesse limite a gente começa a se limitar. Como, por exemplo, outro exemplo, a gente está estudando, por exemplo, né? Colocou ali como meta 1 hora de estudo por dia, 1 hora e meia, 2 horas ali, um exemplo. E antes de chegar nas 2 horas ali de estudo, você também às vezes começa a olhar demais para o relógio, fala, pô, já estou cansado demais, já estudei 1 hora, eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. E isso por muitas vezes acontecia com ele. Não só por tempo de estudo, não só por tempo de corrida. Muitas vezes ele sentia dor física mesmo, sabe? E daí a dor também ela acontece com a gente, né? A gente está correndo, a gente começa a sentir uma dor, né? Às vezes a gente está sentado estudando e começa a sentir dor nas costas, a gente começa a sentir uma determinada dor porque já está sentado estudando há um tempo.
Tudo isso acontece com a gente também, fazendo uma analogia aqui, né? Mas 40%, quando tudo que você acha que você chegou no seu limite, você só atingiu, segundo David Goggins, você só atingiu 40%. Você ainda tem mais 60% para conseguir percorrer, ir um pouquinho além, para você conseguir ir um pouquinho a mais, entende? Então, assim, todas as vezes que ele tinha uma dificuldade, quando ele estava correndo, ele estava fazendo o curso dele lá, ele estava fazendo um dos cursos dele, ele sentia uma dificuldade tremenda, ele pensava assim, antes de largar os pontos, antes de abandonar aqui essa prova, antes de abandonar esse curso, eu vou ir mais um pouquinho, eu vou tentar fazer mais um pouquinho. Antes de me entregar, de parar de correr aqui em 2 quilômetros, eu vou correr mais 2.300, 2.400, vou correr mais 500 metros, entendeu? E isso eu já fiz, apliquei, né, em minha vida mesmo, na prática, durante a leitura do livro eu fiz isso, né, e realmente eu pude comprovar que a gente consegue se auto-sabotar mesmo, a gente sempre consegue ir um pouquinho mais, tá? Principalmente às vezes eu estou na academia fazendo uma repetição ali, né, fazendo uma sériezinha ali, e eu falo, nossa, eu sempre me limito a fazer 10 repetições ali, 10, 12, esse é o padrão, geralmente a galera usa, né? E daí eu falei, por que não ir mais um pouquinho, né? Eu sempre chegava no 10 e já começava a parar, automaticamente começava a parar, já começava a diminuir. Eu falei, não, vou fazer mais um pouquinho, fazer umas 3, 4 a mais. E eu sempre conseguia. Da mesma forma, correndo também. Teve um dia que eu estabeleci correr 10 quilômetros ali, e era realmente uma subida um pouco mais difícil, uma corrida um pouco mais difícil para mim, porque tinha bastante parte de subida, né? Era um terreno ali onde eu corri, não era um terreno tão plano assim. E corri com muita dificuldade, e toda hora, passou dos 5 km, ele começava a olhar para o relógio e tal, até que uma hora eu abandonei. Eu falei, vou parar de olhar para o relógio, senão eu não vou conseguir chegar nos 10 km. E daí, por fim, na última vez que eu olhei, assim, já estava quase batendo os 10 km para ver se estava chegando. Eu falei, nossa, já não estou aguentando mais, eu vou chegar nos 10 km. Depois eu olhei 10 km. Eu falei, não, por que não ir mais um pouquinho, né? Acabou que eu consegui correr mais um pouquinho, sabe? E aí não me matou, tô aí, tô bem, graças a Deus. Então, assim, é isso. A regra é basicamente isso. Sempre que você achar que você chegou no seu limite, sempre que você achar que você chegou no seu máximo, com certeza você não chegou ainda. Você consegue fazer mais um pouquinho. 10% a mais, 20% a mais, entende? Seja na área estudos, seja na área de exercício físico, seja na área financeira. Ah, mas esse mês eu já guardei tudo, poupei tudo que eu podia. Às vezes, se olhar bem direitinho, você consegue poupar um pouquinho mais, você entende? Você consegue economizar um pouquinho mais, você consegue dar um pouquinho mais de si. Basicamente é isso que consiste esta regra. Essa regra é tão poderosa, e faz tanto sentido que o próprio David Goggins ele se beneficiou por diversas vezes, como eu já falei, e como, por exemplo, ele conseguiu correr ultramaratonas, né, que são maratonas ali acima de 100 km, por exemplo. Uma maratona geralmente tem 42 km, né, de corrida. As outras maratonas são maratonas que têm um percurso muito maior, são maratonas que têm percursos muito maiores ali. Ele correu 100 km, ele correu 120, ele correu 160, bem mais quilômetros ali, através dessa regra e por muitas vezes com lesão, tá? Lógico que ele é uma exceção, né? Não estou aqui falando que todo mundo tem que correr com lesão, né? A gente tem que tratar as lesões e tal, mas naquele momento de vida dele, ele achou interessante, era tudo que ele tinha para fazer, né? Tinha um propósito ali, ele tinha propósito de arrecadar dinheiro para ajudar instituições, ele tinha um propósito por trás daquilo. Então, ele sabia que ele tinha que fazer. E ele conseguiu concluir ultramaratonas, conseguiu se tornar um CEO, né? Fazendo um dos cursos mais difíceis da Marinha, das Forças Especiais dos Estados Unidos. Então, assim, tudo utilizando essa regra de 40%. Se a gente conseguir utilizar essa regra de 40% na nossa vida, com certeza a gente vai conseguir ter ótimos desempenhos também, ótimos ganhos na nossa vida, tá? E, igual eu falei, todas as áreas das nossas vidas, área espiritual, área financeira, estudos, tudo isso você aplicando essa regra, uma regra simples, é só isso para você lembrar, que você chegou no seu limite, ou você achou que chegou no seu limite, você só precisa convencer a sua mente que você pode ir um pouco mais, você convence a sua mente que você consegue ir um pouco mais, porque o seu corpo ele vai aguentar, mas a sua mente precisa ser convencida, você precisa todos os dias convencer a sua mente que você consegue ir um pouquinho mais, que você consegue dar um pouquinho mais de si,
tá? Porque o seu corpo ele vai responder conforme a sua mente. Se a sua mente achar que você é possível, com quase 100% de certeza, seu corpo vai conseguir executar aquela tarefa ali, tá? Agora, se você achar que você é um perdedor, se você achar que você não consegue, que você nunca vai conseguir correr um pouquinho mais, que você nunca vai conseguir passar num concurso, que você nunca vai conseguir estudar, que você nunca vai conseguir prosperar financeiramente, que você é um fracassado, derrotado, esse tipo de pensamento, com certeza não vai ajudar você, não vai melhorar a sua vida e o seu corpo ele vai simplesmente se entregar para aquele tipo de pensamento. Beleza? Não sei se ficou claro para vocês, mas é isto, tá? A regra dos 40% de David Goggins se consiste basicamente nisso. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe o seu like, um comentário também agora no final do vídeo para ajudar o YouTube a entender, né? Quando as pessoas curtem, as pessoas comentam e compartilham o vídeo, e o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante, tá? Então ele começa a entregar mais e, em consequência disso, eu fico mais empolgado, né, por saber que mais e mais pessoas estão sendo alcançadas com os meus vídeos ali, tá? Não deixe de se inscrever no canal. Para os próximos vídeos também, eu vou gravar uma série falando sobre a história de David Goggins, falando sobre outras teorias ali que ele desenvolveu, que ele achou interessante, né, e que eu apliquei na minha vida fazendo uma analogia também, tá? Muito obrigado, até a próxima e valeu!